Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física e eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre as possibilidades de jogar xadrez. Você já tem jogado aí, já tem participado aí com os seus colegas de xadrez? Vamos conhecer então um pouquinho mais, aprender um pouco mais sobre esse jogo? Então, nosso objetivo hoje é identificar essas possibilidades do jogo de xadrez. Você sabe que cada vez mais estão surgindo novas possibilidades de se jogar xadrez. A gente não precisa mais só jogar xadrez naquele tabuleiro físico com peças, né, presencialmente. Hoje a gente tem várias possibilidades, por exemplo, do jogo online. Então, vamos lá? O jogo de xadrez é considerado, então, um dos mais antigos do mundo. A data de seu surgimento é divulgada por volta do século V na Pérsia, onde hoje, atualmente, é o Irã. O Império Islâmico dominou a região no século VII e ajudou a popularizar o xadrez no resto do mundo, né? Foi isso que ajudou o xadrez a ficar tão popular. Alguns acreditam que jogar xadrez é bem complexo, né? Muita gente fala que xadrez é um jogo difícil. Mas não é não, sabe? Ele é um jogo criativo, né? Mas estudos mostram que existe cerca de 170 setilhões de maneiras de fazer os 10 primeiros movimentos numa partida de xadrez. E depois de apenas 4 lances, o número de combinações possíveis do jogo chegam a 315 bilhões de combinações. E quando essa partida acaba, temos como costume dizer em voz alta a clássica frase, checkmate. Mas olha, não se assuste com esse número de possibilidades de jogadas, tá? Claro que nenhum, mesmo um grande mestre de xadrez, vai conhecer todas essas possibilidades. O que a gente tem que conhecer é alguns movimentos básicos e alguns princípios que daí você vai aplicando ao longo da partida. Com o tempo, você vai aprendendo a identificar algumas determinadas jogadas. Isso já vai te ajudar a melhorar a qualidade do seu jogo, tá? O essencial agora é aprender primeiro o movimento de todas as peças e alguma abertura aí inicial e depois como realizar o checkmate. Normalmente, no final do jogo, tem muito jogador que perde a partida porque não consegue aplicar o checkmate. Então a gente tem que aprender a ver o checkmate no tabuleiro, certo? Ataque e defesa. Durante uma partida, os jogadores criam jogadas de ataque e defesa para conquistar seus objetivos. Basicamente, entende-se por ataque quando uma peça ameaça capturar uma outra na jogada seguinte, tá? Então, você não precisa sempre jogar no ataque. Você pode alternar jogadas mais de ataque e de jogadas defensivas. Jogadas que buscam melhorar a sua posição no tabuleiro e jogadas que buscam, por exemplo, proteger o seu rei, tá? Então essa alternância você vai usando a partir do que o seu adversário vai desenvolvendo, né? Um dos primeiros objetivos no jogo de xadrez, logo nos primeiros lances, é tentar dominar aquelas quatro casas centrais do tabuleiro, certo? É o domínio do centro. Um dos primeiros objetivos, logo que você começa a abrir as suas peças, é dominar o centro do tabuleiro. Quem consegue dominar o centro do tabuleiro tem uma vantagem sobre o adversário. O que é o cheque? Vamos lembrar agora do que é o cheque? Entender o que é isso? O cheque é quando uma peça ataca o rei. Ele, então, fica em xeque. O rei não pode permanecer em xeque e tampouco pode mover-se para uma casa onde ficará em xeque. Assim sendo, os reis jamais ficarão um ao lado do outro. Então, primeiro vamos entender o que é o cheque. Quando você movimenta uma peça e você coloca essa peça numa linha direta de ataque ao rei adversário, você está dando cheque nesse rei, certo? Da mesma forma, se o seu adversário movimentar uma peça e colocar essa peça
em linha direta de ataque, ou seja, na próxima jogada ele poderia capturar o seu rei está em xeque. Atenção! Quando o seu rei está em xeque, você é obrigado, na próxima jogada sua, sair do xeque, defender-se desse xeque. Você não pode fazer nenhuma outra jogada. Todas as outras jogadas são ilegais. O que você precisa é resolver esse problema do xeque. Alguém está atacando o seu rei e você tem que proteger o seu rei, tá? Como que é isso? Olha só. Existem 3 defesas para proteger o rei em xeque, cabendo ao jogador escolher a melhor opção. Você pode fugir, pode cobrir o xeque ou pode capturar a peça que está atacando. Então, o que o rei pode fazer? Fuga, cobrir ou capturar a peça que está atacando. Vamos entender o que é isso? Então, olha só. A fuga significa colocar o rei numa casa que não esteja atacada por uma peça do oponente. Então, essa é uma coisa importante. Eu posso fugir com o meu rei? Posso sair daquela linha de ataque dessa peça do adversário? Posso. Mas a casa para onde eu vou mexer o meu rei, ela não pode estar sendo atacada, nem por aquela peça ou por qualquer outra peça do meu adversário. Então, a fuga sempre tem que ser para uma casa livre, certo? A cobertura significa intercalar uma peça entre a peça agressora e o rei em xeque, obstruindo a ação da peça agressora. Então, eu vou pegar uma outra peça minha, de acordo com o movimento dela, eu consigo colocar essa peça entre o meu rei e a peça adversária que está dando o xeque. Então, eu estou cobrindo, eu estou criando uma barreira entre o rei e aquela peça, certo? Essa peça, ela vai ficar fixada ali naquela casa, enquanto o meu adversário manter a peça dele atacando, eu não vou poder mover essa peça, ela vai ficar presa, tá? Porque ela serve de muro, de proteção, de escudo do meu rei, certo? Essa é a cobertura. Uma outra peça minha vem auxiliar o rei, cobrir ele e servir de escudo dele. Ou eu posso capturar a peça que está me agredindo, essa que está atacando. Essa captura pode ser com o próprio rei ou com qualquer outra peça minha, tá? Então, sempre que o seu rei estiver em xeque, você tem que analisar qual é a melhor jogada para você. Fugir, cobrir, proteger o seu rei ou capturar a peça adversária, ok? Se por acaso o jogador não der conta de que o rei está em xeque e fizer uma jogada que não o defenda, seu adversário não poderá capturar o rei, pois isso é considerado uma jogada ilegal e será preciso voltar à jogada anterior e fazer outra, de modo que o rei fique protegido. E aqui a gente tem um dos maiores erros que jogadores iniciantes de xadrez cometem, tá? Você tem a situação de xeque, o jogador que está em xeque não faz a jogada correta para proteger o rei, e daí o jogador adversário entende que ele pode simplesmente pegar a sua peça, ir lá capturar o rei e falar que é xeque-mate. Não, gente, isso não é xeque-mate, por favor, certo? Isso não é xeque-mate. Xeque-mate é outra coisa, tá? O que o seu adversário fez foi uma jogada ilegal, ele não podia ter feito aquela jogada. É obrigação dele proteger o rei. Então ele precisa resolver o problema do xeque, ou fugir com o rei, ou colocar o escudo, ou capturar a peça. Ele tem que fazer uma dessas 3 coisas. Se ele não fizer, essa jogada é ilegal. Tem que voltar a jogada dele e ele vai proteger o rei. Você não pode sair capturando o rei dele, certo? O que ele fez foi uma jogada ilegal, a jogada tem que voltar, ok? Então nunca mais faça isso, tá? Se você der xeque e o jogador adversário jogou errado, você avisa ele, ó, jogada ilegal, você tem que proteger o teu rei, você tem que defender o xeque. Beleza? Combinado? Então vamos para frente.
Agora sim, o xeque-mate. O que é o xeque-mate? Xeque-mate é quando o rei estiver em xeque e nenhuma das defesas anteriores for possível. Nesse momento, o jogo termina. Ou seja, o xeque-mate é uma armadilha para o rei. É um xeque que ele não consegue fugir, ele não consegue se proteger com uma outra peça e ele não consegue capturar a peça que está atacando ele. Ele não consegue fazer nenhuma daquelas jogadas de defesa. Ele não tem para onde ir. Ele está capturado, ele está preso, ele está sem saída. Então a gente tem um xeque-mate. É isso que é o xeque-mate. É eu deixar o rei adversário sem saída. Normalmente eu preciso de mais de uma peça para aplicar o xeque-mate, tá? Só em situações bem especiais, quando as peças do próprio jogador já estão prendendo o rei, eu consigo talvez dar xeque-mate com uma única peça. Mas em finais de jogos, por exemplo, quando já a maioria das peças já foram capturadas, eu vou precisar de mais de uma peça para o xeque-mate, certo? Então não adianta ficar correndo atrás do rei com uma única peça, esse jogo nunca vai terminar. Você tem que trazer mais peças para ajudar, para que você consiga armar essa cilada, essa armadilha para o rei e chegar no xeque-mate, tá? Existem vários exercícios de final de jogo para que a gente aprenda a aplicar xeque-mate. É muito importante vocês treinarem esse final de jogo, tá? Com poucas peças do tabuleiro, você treinar posições e até decorar posições de xeque-mate, certo? Isso vai ajudar muito para que você consiga realmente aplicar o xeque-mate no seu adversário, ok? Jogadas clássicas. Para conhecer algumas jogadas clássicas, assista aos vídeos disponibilizados no link abaixo. Olha só, não vai dar tempo de assistir esses vídeos aqui, então eu vou dar um tempo agora, vou dar uma paradinha, para que vocês possam copiar bem certinho o link de cada um desses vídeos para vocês acessarem depois e aprenderem essas jogadas que vale a pena conhecer algumas jogadas especiais para você melhorar a sua qualidade de xadrez, tá bom? Tempo para vocês então.
Anotou tudo certinho? Vamos em frente então. Xadrez online. Como eu falei para vocês, a gente não precisa mais do tabuleiro físico e os jogadores estarem de forma presencial para poder jogar xadrez. A gente já tem várias possibilidades de xadrez online. O xadrez pode ser jogado online atualmente em diversos sites e também em aplicativos, tá? Os quais trazem as possibilidades de jogar xadrez online com adversários do mundo todo ou apenas contra bots, né, de inteligência artificial, computadores de jogadores de xadrez, tá? Todos os principais sites de xadrez online possuem também aplicativos para dispositivos Android e iPhone. Não há grandes diferenças entre jogar nesses aplicativos ou simplesmente acessar os sites. Aqui eu coloquei alguns exemplos de sites, ó, o chess.com, o Lichess e o Chess24, tá? São exemplos de sites para você jogar xadrez. Eu indico bastante o Lichess, certo? O Lichess você consegue até montar um torneio aí, por exemplo, com todos os colegas da sua turma. Um torneio onde só vocês entram e vocês jogam, tá? Ele tem essa possibilidade de você montar o seu próprio torneio. Só todos têm que estar ali e ter o link do torneio. As pessoas que têm o link conseguem entrar naquele torneio e jogar um torneio particular. Vê que legal, você vai conseguir organizar aí um torneio só da sua turma, tá bom? Atividade mão na massa agora. Vamos treinar um pouquinho? Então, vamos jogar xadrez? Convide um colega, arrume o tabuleiro de 64 casas, aquele igual o da dama, 8x8, as peças de tabuleiro, normalmente aí na escola, né, procure com o seu professor, com certeza vocês devem ter algumas peças aí. Faça o sorteio de quem iniciará o jogo, né, quem serão as duplas, os pareamentos, lembrando que sempre o jogador que está com as brancas começa, tá? E se vocês tiverem a possibilidade aí, dá para organizar aquele torneio online, tá? Paradinha aqui então para você poder anotar as nossas dicas.
Pessoal, espero que vocês consigam aí organizar um torneio bem bacana de xadrez aí na sua turma. Pode ser físico ou online, como eu falei, através lá do site, o Lichess, vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Por aqui a gente vai finalizar. Hoje a gente lembrou aí do conceito do xadrez, um pouquinho da evolução histórica, curiosidades que estão em volta do jogo, né? Aprendemos o que é cheque, o que é checkmate e também aprendemos sobre a possibilidade de jogar online, ok? Ficamos por aqui então, um abraço para vocês, até a próxima.